Há histórias que não se leem em livros, se ouvem da boca de quem viveu. E há vidas que são livros inteiros, escritos com coragem, trabalho e sabedoria. Algumas pessoas não apenas trilham caminhos, elas abrem estradas por onde gerações inteiras vão passar. E ao invés de buscar aplausos, preferem construir pontes, ensinar com simplicidade, formar com generosidade. Hoje, quem circula no meio corporativo já ouviu esse nome. Não por autopromoção, mas porque legados verdadeiros não se impõem, permanecem. Um homem que fez da escuta um talento, da fala um ofício e da história um instrumento de ensino. E talvez o maior de todos os seus feitos seja esse: ter feito da própria jornada uma bússola para tantas outras. Sua trajetória foi feita de capítulos densos, vírgulas necessárias, algumas reticências e muitas exclamações. Cada escolha, cada ensinamento, cada recomeço, um novo parágrafo na construção de um legado. Hoje, o Vírgula recebe não apenas um convidado, recebe um capítulo inteiro da minha própria história. Um mestre, um contador de história, um formador de pessoas. Por isso, seja muito bem-vindo ao Vírgula, senhor Bernit Entchev. Muito obrigado. Eu fiquei um pouco encabulado, porque, vamos dizer assim, essa forma de você elogiar me deixou, vamos dizer assim, orgulhoso ao mesmo tempo, né, mas preocupado. Eu acho que não terminei minha missão ainda. Eu acho que tem muita coisa para fazer ainda pela frente. O senhor já fez uma bela história até aqui, né? Um legado, que esse é o tema da nossa conversa aqui. Eu estou, assim, muito orgulhosa de receber o senhor aqui. Muito obrigado. Como eu falei, é um capítulo importante da minha história. Quando eu estava escrevendo esse texto, será que eu vou conseguir, seu Bert? Claro que vai, claro que vai. Quando eu estava escrevendo esse texto, eu me emocionei e estou emocionada agora de receber o senhor aqui. Que legal. Então, vamos começar, sem chororô. Sem chororô. Seu Bernit, o Vírgula tem esse nome por 2 motivos. Um, porque a minha empresa se chama Texto, né? Eu estive com o senhor uns 2, 3 anos atrás tomando um café, te contei a história da Texto, não sei se o senhor se lembra, mas quando eu resolvi criar um podcast, Vírgula, que está dentro da Texto, né? Que faz parte de um belo texto, fazia muito sentido. Mas não é só isso. O Vírgula tem esse nome principalmente porque toda história é feita de muitas vírgulas. E aqui a gente traz um tema central para conversar e eu sempre começo perguntando o seguinte para cada convidado: qual foi a vírgula na sua história que fez você chegar até esse ponto? Como a nossa conversa aqui é legado, a pergunta que eu quero te fazer para começar essa conversa é: qual foi a vírgula, seu Bernit, da sua história que fez o senhor perceber que não estava contando uma história qualquer, que o senhor estava realmente construindo um belo legado? A minha história é feita de coincidências, muitas coincidências. E não sei se você pode chamar de coincidência, acho que são fatos que aconteceram na minha vida e outros que próximo de mim que influenciaram, vamos dizer, as minhas tomadas de decisão. Eu nasci na Alemanha, numa cidadezinha chamada Ulm, lá onde nasceu Albert Einstein também. E quando minha mãe casou com meu pai era búlgaro e minha mãe é alemã, minha mãe perdeu a nacionalidade, ela virou búlgara, e eu nasci búlgaro na Alemanha, nascido na Alemanha. Bom, o que fez isso aí? Isso quando acabou a guerra, em 1945, quando acabou a guerra, não tinha emprego para estrangeiro, tinha emprego para os alemães, preferencialmente. Então, a ONU, em 1947, a ONU, junto com os Estados Unidos, desenvolveram o Plano Marshall. Esse Plano Marshall visava reconstruir a Europa, que estava toda destruída pela guerra, mas, ao mesmo tempo, ele tinha um pequeno programa chamado IRO, de imigração, para retirar, vamos dizer, da Europa os chamados excedentes humanos.
Isso foi uma coisa, vamos dizer assim, horrível, mas é verdade, porque nós estávamos na Alemanha, sem sermos alemães, sem emprego, vivendo de um Bolsa Família, que não é uma coisa nova, Não foi criada agora. não foi criada agora. E, obviamente, o governo, quando ele ofereceu isso para os estrangeiros que estavam morando lá, meu pai soube disso e se candidatou e optou pelo Brasil. E assim nós viemos parar no Brasil. E o governo brasileiro recebeu um navio cheio de imigrantes desse tipo como nós, recebeu no Rio de Janeiro e distribuiu esse pessoal. Alguns ficaram no Rio, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nossa sina foi ficar em Curitiba. Uhum. E foi assim que a gente começou. Meu pai falava 5 línguas. Uau. Português, falava o alemão, falava o búlgaro, falava o russo e o ucraniano. Bem, mas nenhuma dessas línguas tem nada a ver com português. Uhum. Então ele não conseguia nenhum emprego aqui, vamos dizer assim, melhor, a não ser de servente. Uhum. Que servente dá uma picareta para o cidadão, diz para ele, camarada entende, faz, precisa força e Sim. não cabeça. E assim foi indo, foi assim que a gente começou. E por alguma razão, minha mãe, não sei, ela não queria que eu estudasse em colégio público. Ela tinha alguma informação que eu não sei de onde ela tirou, provavelmente falsa, mas a informação é que não era muito bom. E ela foi no consulado ver se eles podiam ajudá-la a me colocar e o meu irmão colocar-nos num colégio particular. E o cônsul na época disse para ela, olha, nós não podemos ajudar, mas vai no Bom Jesus, que esse colégio é dos padres franciscanos, e uma boa parte deles são alemães ou descendentes de alemães. Uhum. E talvez possam lhe ajudar. Minha mãe foi lá e eles deram a bolsa. Então eu aprendi português no Bom Jesus. Que legal. Foi lá que começou a minha vida. E Uhum. a decisão sobre como melhorar, obviamente tem que olhar sobre o prisma de quem tem 12 anos. Mas eu fui numa daquelas séries lá, fui convidado a participar de um grupo de trabalho, de estudo, na casa de um dos nossos colegas, que eram todos cheios da alta sociedade. E, claro, eles iam para o colégio com motorista, levando eles. E nós íamos a pé. E nesse dia foi a primeira vez que andei de carro, com 12 anos. Nunca tinha entrado num carro. Adorei. Gostei muito. E aí o que me impressionou? Quando eu cheguei na casa, me impressionou a casa. Tinha 3 andares. Fiquei impressionado com esse negócio. E na recepção estava o mordomo da casa esperando a gente. Quando entramos, tinham 2 funcionárias, serventes, vestidas a caráter, que nos receberam, indicaram o lavabo. Eu não sabia que existia lavabo. E foi assim que eu aprendi o que era lavabo. Sentei na mesa, e a coisa que me impressionou primeiramente foi um copo. Nunca tinha visto um copo daquele brilho. Provavelmente, eu não saberia dizer isso, mas provavelmente era de cristal tcheco. Sim. Olhei para o prato tinha um desenho no fundo, parecem chineses. Devia ser porcelana chinesa. Fui pegar os talheres eram pesados de prata. Olhei aquele negócio, casa 3 andares, carro, 2 funcionárias, Copo de copo de cristal. cristal, Lavabo. prato, lavabo. Eu quero isso também para mim. E com a minha cabecinha, digo, eu vou trabalhar para chegar lá. E não cheguei a ter tanto assim, mas mas isso passou a ser, vamos dizer assim, o meu objetivo de vida. Obviamente com a linguagem da época de 12 anos, né? Sim. Eu trabalhei a minha vida para conseguir chegar lá, ultrapassar a nossa situação de pobreza e para chegar a uma zona de conforto. E prometi a mim mesmo, a hora que eu conseguisse chegar lá, ia dar para cada um dos meus filhos, ia dar uma casa, ia dar um carro e um curso que quisesse fazer, onde quisesse fazer. Isso eu consegui fazer. Isso foi a grande recompensa que eu tive. 2 médicos, filhos e uma dentista. Acho que dá para dizer que foi um começo bom. Foi excelente. E esse foi o primeiro passo.
trabalhei em vários lugares. Mas o meu primeiro emprego formal foi numa empresa chamada Prosdóximo. Era aqui na Praça Tiradentes, no centro da cidade. Que fazia as geladeiras, né? Isso era a fábrica, mas tinha as lojas de comércio, que eram tipo Casas Bahia, da época. E isso aconteceu, vamos dizer assim, porque o meu pai simplesmente desapareceu. Não chegou uma noite em casa e desapareceu. No dia seguinte também não chegou, no outro também não. E eu fui com minha mãe na delegacia para ver se ele estava preso, que na época a gente não tinha telefone, né? Então, nenhuma das delegacias tinha alguém parecido com a descrição que minha mãe fez. Não tinha lá, fomos no IML, também não estava lá. E simplesmente desapareceu. E aí nós ficamos sobrevivendo. Minha mãe, eu e meu irmão, que é um ano mais novo do que eu. E nunca soube o que aconteceu com ele? E já vou contar. Tá. E, vamos dizer assim, na verdade, nosso dinheirinho, que tinha pouco dinheiro em casa, foi acabando. E a comida também, a despensa também. E aí aprendi uma outra grande lição. Aprendi várias na vida, mas essa foi grande, sim. Os nossos vizinhos, vendo a situação da minha mãe, começaram a ajudar a mandar um pouco de arroz, mandar verduras, tomates, carne não, mas comida. E aí eu aprendi uma coisa, que pobre ajuda o outro, rico não ajuda ninguém. E assim fui aprendendo. E alguém chegou para mim e disse: Bento, você tem que trabalhar. Mas eu não tenho ainda 14 anos. Naquela época podia se trabalhar com 14 anos, iniciar o trabalho. E falta ainda 1 mês e meio. Eu não sei se, mas tem que trabalhar. E me deu a dica: vai lá no Prosdóximo e fala lá com o seu Zeno. Seu Zeno pode lhe ajudar. Eu fui lá, cheguei no 3º andar lá do prédio, assim, falei com a recepcionista: seu Zeno não chegou ainda, mas senta ali, daqui um pouco já deve estar chegando. Estou lá sentado muito tranquilo, passa um senhor na minha frente, olha para mim e diz: o que está fazendo aí, moleque? Eu vim falar com o seu Zeno. E o que você quer com o Zeno? Comecei a falar, ele disse: eu sou o Zeno, vem cá. E me levou para a sala dele. E me conta a história agora. E aí contei a história. E ele, não podendo, me contratou. Sei que ele pagou esse 1 mês e meio, ele pagou provavelmente, ele pagou em dinheiro. Naquela época você pagava o salário em envelope com dinheiro, me pagou em dinheiro, não sei como é que ele fez. Mas depois de 1 mês e meio regularizei a situação e passei daí a ser funcionário normal. E interessante que isso influenciou minha vida de forma final, definitiva. Eles me colocaram lá como office boy do setor de vendas externas. Naquela época estava se lançando a televisão em Curitiba. E tinha 2 formas de se comprar televisão. Uma indo na loja, como hoje, sai lá, escolhe o modelo. E outro vendedor batia na sua porta em casa: Dona Maria, a senhora já tem televisão? Não, não tenho ainda. Não quer comprar uma? Não, não sei, vou pensar. Posso lhe fazer uma proposta? Pode. Então, eu lhe mando uma televisão aqui, fica 3 dias. Se a senhora quiser, fica com ela, custa tanto, paga X dessa forma. Se a senhora não gostar, devolve e não paga nada. E, obviamente, eles ganhavam muito dinheiro porque ninguém devolvia a televisão. E eu precisando de dinheiro, digo: eu quero ser vendedor. E aí cheguei para o nosso chefe, né, na época, era um gerente de vendas exuberante, seu Valentim, e cheguei para ele e digo: quero ser vendedor. Ele olhou para mim assim: mas você é menor de idade? Eu digo: não sei se sou menor de idade, eu quero ser vendedor. E quero ser vendedor externo. Ele olhou para mim: olha, já não pode ser internamente, externo, aí nem pensar nisso. E fiquei 2 meses brigando com ele. E aí, quando ele definitivamente não me promoveu a vendedor, eu pedi demissão e fui ser vendedor. E nessa época daí eu vendi para seguros, livros, fui representante comercial, vendi desde abotoaduras, camisas, jaquetas, confecções de modo geral.
E assim foi caminhando. Até que eu cheguei numa empresa chamada Cian Útil, que era uma empresa que produzia equipamentos para padaria. E o Werner, que era o gerente na época, olhou para mim: gostei de você, mas eu não posso admitir, você é menor ainda. Falta alguns meses para você completar. Não posso te registrar como vendedor. Digo, não sei, mas pensa num jeito aí. Eu quero muito. E ele ficou comovido com isso aqui, pensou 2 dias, ele ligou para mim. Ligou, não mandou um recado, né? Na época não tinha telefone. Mandou um recado dizendo assim: venha falar comigo aqui. Eu fui, ele disse assim: eu não posso te registrar como vendedor. Posso registrar você como auxiliar de escritório e você vai vender. Eu vou te ensinar a vender. Eu vou rachar aquilo que você vender, a comissão eu racho com você, tá bom? E assim ele me admitiu. E assim comecei a minha vida de vendedor. E foi assim que o senhor aprendeu a vender. É assim que eu aprendi a vender. E isso foi definitivo na minha vida. Foi muito bom isso aí. E assim foi indo. De tanto vender equipamento de padaria, naquele ano eu fui o segundo colocado em volume de vendas no Brasil. Eu perdi só para o cara de São Paulo, que é uma covardia, né? São Paulo, na época, tinha 7.000 panificadoras. Sim. Contra Curitiba, que tinha 450. Era diferente. Mas, enfim, foi assim que começou. E eu acreditei tanto nisso que acabei montando uma padaria. Pedi demissão e fui montar uma padaria. Montei a padaria, comprei uma segunda e compramos uma terceira. E isso em menos de um ano. E também, nesse mesmo período, eu fali. Simplesmente quebrei. Quebrei mesmo, feio. O nome do CIPROC, nome... E foi assim... Mas não desistiu. Não. E eu vou pagar todos os credores. Levei 4 anos para pagar todos, mas eu paguei toda a minha responsabilidade foi paga. E foi bem desse jeito que eu comecei minha vida. Nesse período conheci minha ex-mulher, né? Casamos. A dona Miriam. Dona Miriam, que Deus a tenha. Ela foi uma grande parceira. Ela me ajudou muito. Sem ela, provavelmente não teria chegado até onde cheguei. Grande parceira. Mas, enfim, vieram os filhos, 3 filhos, e eu acabei indo, depois que falei, acabei indo trabalhar na Souza Cruz, que é uma empresa de cigarros. Entrei lá, comecei trabalhando em Curitiba, depois fui transferido para Campinas, Porto Alegre, São Paulo de volta a Curitiba, Aracaju, Salvador, Rio de Janeiro, Recife. E transferência com família e tudo. E a Miriam, coitadinha, o tempo todo ela dizia: olha, está cansando esse negócio, a gente não para em lugar nenhum, a gente não forma amigos, porque você começa um relacionamento, de repente você vai embora, e os amigos ficam. E quando chegamos em Recife, ela olhou para mim e disse assim, com a voz mais calma do mundo: Berta, quero que você ouça bem o que eu vou dizer. Nossa transferência para Recife foi a nossa penúltima. A última será para Curitiba. Você entendeu? Claro, bem. Claro, meu bem. Concordo, né? Passado 8 meses, veio uma promoção internacional para mim. Eu aceitei na hora. É para lá que eu vou. Vamos receber em dólar, filhos vão estudar em colégios estrangeiros. Vai ser uma maravilha esse negócio, né? Aceitei na hora o convite do diretor da região, né? Cheguei em casa: Miriam, senta aqui. Olha, nós vamos ter uma próxima transferência assim. E eu com o maior entusiasmo do mundo, né? Vamos ganhar em dólar, vamos fazer não sei o quê, mas essas vantagens, não sei o quê. Terminou, Berta? Terminei. Não vou. E não teve acordo. Foi firme. A última transferência será para Curitiba e é a próxima. E aí tive que recusar, né? E com a recusa, obviamente, a minha carreira levou um X grande, né?
já que você não está disponível para a empresa Sim. não vai estar para você. Mas eu consegui ainda fazer com que eles me transferissem de volta para Curitiba. Cheguei em Curitiba, fiquei 2, 3 anos aqui e acabei saindo num PDV deles. Hum. Eles fizeram um PDV, onde é que eu assino? Assinei aqui, pronto. Isso aí, e assim começou a nossa empresa. Porque quando eu voltei a Curitiba, eu já voltei com a certeza de que provavelmente não ia ficar na empresa até me aposentar. Uhum. Então, comecei a trabalhar, comecei a dar umas aulinhas, algumas palestras, e foi assim que comecei. O meu cliente zero, eu chamo de cliente zero porque eu não tinha nota fiscal na época para emitir, foi um RPA, um recibo, né, Uhum. de autônomo, foi um RPA, mas foi o Boticário, o nosso Olha, primeiro cliente número 1. não foi qualquer cliente. Não, começamos muito bem. E eu gostei tanto da brincadeira, comecei a fazer mais isso aí à noite, até que veio o PDV. Quando veio o PDV, foi só assinar e me mudar já para uma salinha ali na Rua 15, onde iniciou a nossa empresa em dia, dia 12 de setembro de 1986, 39 anos. 39 anos. Uau. E o começo foi muito difícil, porque aquilo que eu me pretendia fazer, eu não conseguia. Não conseguia fazer. Não dava para viver só de recrutamento e seleção de executivos. Uhum. Mas eu fiz também treinamentos, né, consultorias, consultoria de gestão, de intervenção organizacional, mas sempre preocupado e olhando para a área de recrutamento e seleção de executivos, já que essa atividade não existia aqui em Curitiba. Não tinha ninguém fazendo isso aqui. Se alguém quisesse fazer um executive search, né, tinha que ir para São Paulo ou Rio de Janeiro. Uhum. Que essa atividade começou na década de 20, no Rio de Janeiro, que era década do século passado, que era a capital do Brasil, o Rio de Janeiro. Então, os representantes vieram com a indústria automobilística e se instalaram primeiro no Rio. Como a indústria automobilística optou por São Paulo, eles acabaram indo para São Paulo. Uhum. Mas ficaram no Rio e São Paulo. E o resto não tinha. Se quem quisesse, tinha que ir até o Rio e São Paulo para fazer o pedido. E eu comecei esse processo aqui. Um processo, inclusive, educativo. Porque muitos empresários achavam um escândalo ter que pagar para poder contratar um gerente. E quando montamos a empresa, desde o começo, nós nunca recebemos de pessoa física. Sempre recebemos de pessoa jurídica. Isso foi um dos princípios. E foi assim que começou. Seu Bernit, eu quero, antes de dar continuidade, até para o senhor dar uma respirada, contar para quem está assistindo a gente. Eu trabalhei com o seu Bernit, né, por um pouquinho mais de 4 anos. Foi a minha primeira. Eu contei, seu Bernit, recentemente eu recebi aqui a Isabela Slompo, da Anshan. Eu contei essa história, um pedacinho dessa história para ela, né? Eu conheci o seu Bernit, o senhor não deve lembrar, mas eu conheci o senhor num evento da Anshan. O senhor tinha ido palestrar. Eu estava ali ajudando a montar o evento, tal, recepcionando. O senhor me perguntou o que eu fazia. Eu falei, eu sou estudante de jornalismo. E aí o senhor me entregou um cartãozinho e disse assim: olha, tem uma vaga de estágio na minha empresa. Acho que não vai te interessar. Eu falei, interessa. Só que quando o senhor me entregou o cartão que eu vi Bernit Entchev, presidente da The Bernit Entchev, eu falei assim, eu não vou mandar o currículo porque ele não vai lembrar de mim. Só que, passadas umas 2 semanas, mais ou menos, eu falei assim: eu estou distribuindo currículo para tanta gente, o não eu já tenho. Quem sabe eu vou tentar um sim. Quem sabe eu consiga um sim. E aí eu mandei o meu currículo. O senhor me respondeu o e-mail dizendo que alguém entraria em contato comigo. Entrou em contato a Bel, né? Bel, até convidei ela para vir aqui hoje, mas ela não pôde vir. Ela fez a entrevista comigo, me aprovou e eu entrei. Entrei para ser assessora de imprensa do senhor. E eu fui por 4 anos. Acompanhei o senhor ajudando, né, como ghostwriter, a escrever suas colunas. E ali para cada... Livros. O livro, exatamente. E quando o senhor... quando eu ia escrever, o senhor me dava uma aula. Então, era pelo menos uma aula por semana, pelo menos, porque cada conversa com o senhor
era uma verdadeira aula. E eu tenho muita gratidão por isso. E para quem não sabe, o seu Bernett foi eleito 4º melhor headhunter do Brasil. É uma pessoa super conhecida no meio corporativo, muito respeitada. Foi colunista da Gazeta. É ainda ou foi? Não tem escrito mais. Não tem escrito mais. Foi colunista da Gazeta do Povo. Durante 23 anos. Olha, 23 anos, do La Nación, no Paraguai. E do Revista Manhã de Porto Alegre. Porto Alegre, Jaraguá do Sul. A Notícia de Joinville. A Notícia de Joinville. E a Gazeta do Povo no Paraná. Isso. E teve também uma participação semanal na RPC como colunista. Durante 8 anos. Isso. Que eu tive a honra de iniciar com o senhor, né? Eu lembro da reunião com a Ana Amélia, que a gente apresentou lá a proposta para o senhor ter essa participação, que deu super certo. Foi um Deu sucesso. muito bem, foi um sucesso, foi muito bom. Foi. E aí, a The Bernett, né, que é a sua empresa, agora está prestes a completar 40 anos. Isso Daqui mesmo. um ano, 40 anos. E o senhor estava me contando aqui antes da gente começar que hoje ela está totalmente profissionalizada, né? Sim. E muito conhecida desde sempre, muito competente naquilo que faz, que é a seleção, recrutamento e seleção de executivos e outros serviços similares, né? Correlatos, exatamente. E é um legado, seu Bernett, isso que o senhor fez, que o senhor deixou na vida de muita gente, mas muita gente. Eu estou falando um pedacinho que é da minha. Mas aqui nos bastidores a gente tem a Elisa, tem a Luciana, que também fizeram parte dessa história, e muitas outras pessoas, fora aquelas que não trabalharam diretamente na The Bernett, mas que foram recrutados por meio da The Bernett e que desenvolveram suas carreiras em grandes empresas. Como que é isso, seu Bernett? Saber a importância, né? O impacto que o senhor gerou na vida de tanta gente. Infelizmente, algumas vezes de forma negativa também. Mas isso todos nós. A gente não só acerta, né? Às vezes a gente erra todos também. Nós somos seres humanos. Mas por que eu insisti tanto no recrutamento e seleção de executivos? Porque o benefício é de 3 partes. Primeiro, nós levamos competência para o cliente. E tem uma vaga em aberto, pretende substituir alguém e precisa de mais competência. Então, nós levamos essa competência para deixar o nosso cliente feliz e satisfeito. E mais competente para concorrer com seus concorrentes. Segundo lugar, os candidatos, porque normalmente quem aceita o convite para ir trabalhar e fazer entrevista conosco e mudar eventualmente de posição, de emprego, provavelmente ele vai ganhando mais dinheiro. Mais dinheiro, mais benefícios e várias outras coisas, até melhor visibilidade e assim por diante. E em terceiro lugar, os nossos funcionários, que se sentem realizados com isso e também ganham, e temos muitos dos funcionários que são o head da casa. Então, a gente contribui muito, vamos dizer assim, nessas 3 fases. E uma 4ª fase, que é importante, nós pagamos os impostos e pagamos certinho, bonitinho. O governo deve estar muito satisfeito conosco. Seu Bernett, realmente faz uma diferença grande, né? Levar tudo de forma correta e até onde a minha experiência com o senhor foi sempre tudo muito correto. Eu até falo assim, quando nesse episódio com a Isabela que eu comentei sobre o senhor, que ela inclusive enalteceu e disse: o seu Bernett é um presente na vida de muita gente, e é mesmo. Na minha vida, pelo menos, foi. E cada vida que a gente toca, né, seu Bernett, a gente deixa marcas. Sim. E se hoje eu estou aqui fazendo o que eu estou fazendo, é porque eu comecei em algum lugar e eu tive a honra de começar com o senhor. Então, fez diferença na minha vida e eu tenho certeza que fez na de muita gente. Olha a responsabilidade aí. Mas o senhor falou no começo do episódio que tem muita missão ainda. Que entendeu que tem missão. O que o senhor ainda pretende fazer? Todo mundo acha que o cidadão, porque chega, vamos dizer, aos 80 anos de idade, acontecem 2 coisas com ele. Ele não vai trabalhar mais e vira eunuco. E isso não é verdade. Porque você pode trabalhar ainda e pode ser útil aos 80 anos de idade. E, além disso aí, também você pode namorar. Eu fiquei viúvo
Aham. E, obviamente, namorar é uma coisa muito boa também. Então, eu estou namorando atualmente. Olha, E praticamente quase montei uma imobiliária. Infelizmente, a pessoa que ia comigo acabou desistindo, mas eu ia montar uma imobiliária, começar uma trajetória nova com a queria Debert. empreender de novo. Queria empreender, até porque eu tenho o sangue de empreendedor. Eu não me conformo com as coisas simples. Eu gosto das coisas complexas e desafiadoras, né? Uhum, Porque saber se aquele desafio é do meu tamanho ou menor ou maior do que eu. E aí eu posso me classificar melhor na vida. E uhum, até porque eu acho que tudo que eu tenho, eu tive, eu fiz, na verdade, isso foi emprestado. Tem uma força superior que conduz todo esse processo. concordo. E provavelmente o meu destino já está traçado. Só que eu não sei, não tenho a menor ideia disso. E Uhum, enquanto eu tiver condições intelectuais e físicas, eu vou tentar continuar ajudando as pessoas. uhum. Eu acho que isso é um prazer muito grande. Tô, assim, honrada de ter te recebido, de ter batido esse papo com o senhor. E gostaria que o senhor soubesse mesmo da minha gratidão e de muitas pessoas que eu já conversei, e que todas as vezes que eu falo: "Trabalhei na Debert", "Nossa, você trabalhou com o seu Bernet?" "Sim, trabalhei com o seu Bernet". Porque o senhor realmente é uma pessoa que muita gente tem admiração. E acho que o senhor sabe disso, né? Eu tento, vamos dizer, me conformar com isso. Eu acho que eu devia fazer mais. Hoje, se tivesse que voltar à vida, vamos dizer, a meus 10, 12, 15 anos atrás, Uhum. ou 20 anos atrás, eu faria tudo igual. Eu ia te Mas perguntar isso. eu iria fazer igual, mas eu ia fazer melhor. O que que poderia ser feito diferente? Eu podia ter trabalhado mais, ajudado mais pessoas. Porque, vamos dizer assim, quando a gente trabalha nessa área de recrutamento e seleção executiva, a gente acaba desenvolvendo uma certa sensibilidade, além Uhum. daquilo que a gente chama dos aspectos técnicos de uma entrevista. E posso contar um caso, que é a história Claro. que aconteceu comigo. Chegou um cidadão para mim lá, com uma pastinha debaixo do braço, chegou lá no escritório, sentamos, pedimos um cafezinho, veio o cafezinho. Acabei de pedir demissão do meu emprego. Digo, parabéns. Você está indo para onde? Não, não estou indo para lugar, eu vou fazer isso aqui. Puxou a pasta e me passou a pastinha. Uhum. Olhei, era um projetinho de uma empresa nova, na área de administração. Era até razoavelmente criativo. Uhum. Olhei, eram 8 páginas, olhei. Bom, bacana, hein? Agora, posso fazer uma pergunta? Quem é que vai vender esse serviço? Aí ele olhou para mim e disse, pergunta aí que está meu problema. Eu sou muito ruim de vendas. Tem certeza que você está me dizendo que você é ruim de vendas? É. Peguei o projeto dele e joguei na lata de lixo na frente dele. Ele ficou vermelho, roxo. Ele pensou, acho que pensou em me agredir fisicamente. Eu pedi desculpa, digo, não quero dizer mais, isso que eu estou te falando é muito, infelizmente é muito sério. Mas seja feliz se você tocar esse troço, que você dê certo. E foi. Um ano e meio depois, naquela escola de estação Business School, Uhum. uma daquelas palestras que eles fizeram lá, estou lá assistindo a palestra lá, ele me viu no intervalo, ele me viu assim, e chegou perto de mim e disse, agora ele vai me agredir. Ele não agrediu lá, mas vai agredir agora. Fico perto. Não sei se o senhor lembra de mim. Claro que me lembro. E o que aconteceu? Antes tivesse ouvido o senhor, eu acabei montando a empresa. Já perdi o meu apartamento, perdi liquidez e estou sem emprego. Digo, cara, eu não queria, vamos dizer assim, ter acertado. Queria ter errado. Mas, infelizmente, é assim que empreende. Antes de mais nada, tem que ser um grande vendedor da ideia dele. Sim, Seja de produto, seja de serviço. E isso vale para quem quer se estabelecer. Sem venda, pode ter o melhor produto que tiver do mundo. Não vai prosperar. é verdade. Então, a gente também tem, às vezes, essa possibilidade de você poder ajudar as pessoas, às vezes de forma, assim, um tanto quanto negativa, mas, enfim, a gente tem que ser útil. E eu diria mais, seu Benes, que eu acho que o senhor vai concordar comigo. Não é só a venda, mas a comunicação também, Sim, a que uma comunicação. coisa faz parte da outra. É que a comunicação é um dos insumos da venda. Isso, É um insumo muito importante. Sem isso, sem a comunicação, você não consegue ser vendedor. exatamente.
Tem que saber comunicar no momento certo, na hora certa e com a mensagem adequada. Quem faz isso aqui normalmente tem sucesso, Isso. mesmo que o produto não seja grande coisa. E a gente vê triunfar certos produtos ou certos serviços que não mereciam ter toda aquela reputação. Mas esse é o mundo que a gente vive e que a gente precisa fazer alguma coisa para melhorar. Sim. Eu tentei não mudar o mundo, mas tentar as minhas relações. Foi assim, desse E jeito. conseguiu. Você sabe, seu Bernard, que uma das coisas que eu aprendi muitas coisas com o senhor, mas uma das coisas que eu aprendi e que hoje faz parte do meu negócio é a contação de histórias. Porque o senhor, né, ali, quando eu trabalhava com o senhor na assessoria de imprensa, a base dos materiais que a gente produzia eram histórias. Histórias, O senhor é um contador de histórias nato, é, né? espero que sim. É. E aí, hoje em dia, uma das coisas que eu defendo, porque meu negócio é muito voltado para as redes sociais, que é a nova realidade, né? A gente Sim, está aqui com o celular na palma da mão. É a contação de histórias, é vender por meio das histórias que a gente conta, é nos posicionar por meio das histórias que a gente conta. E foi assim que o senhor conquistou muito do que o senhor conquistou, contando histórias. é verdade. Mas eu acho que quem quer influenciar outras pessoas, você tem que contar a história. Isso. Porque a parte técnica, a pessoa pode esquecer. É só ir no manual, você vai lá e recupera a parte técnica. Mas a parte emocional, essa fica no ouvido, na visão. Essa experiência sonora, essa impacta mesmo. As pessoas vão se lembrar de você quando você contou um caos. Eles vão lembrar do caos, não é? Exatamente. E é assim que eles fazem. Os casos que eu conto, vamos dizer assim, na minha vida, eles todos aconteceram de fato comigo. E são histórias que eu modifico, obviamente, o autor da história, modifico o Coloca ambiente, um pseudônimo. modifico um pouco o ambiente para não se identificar quem são as pessoas. Uhum. Mas as histórias que eu conto, inclusive nos livros, são todas reais. Sim, Todas elas aconteceram comigo. Até por isso que eu pude contá-las. sim. E ainda está aqui contando E história. espero continuar contando muitas histórias ainda. Está aqui contando hoje a sua. É, Mais uma vez, eu já conhecia boa parte dessa história, mas quem está assistindo a gente, tendo a oportunidade de conhecer também essa história. eu acho que todos nós vivemos um monte de histórias. E eu acredito que nesse plano superior, espiritual, né, que eu acredito, esse plano espiritual nos conduz a alguma coisa. E conduzir isso para o bem, essa é a missão da gente. Eu fico absolutamente extasiado quando vejo alguém crescer. E crescer, inclusive, melhorando e ser melhor do que eu. Fico mais orgulhoso ainda quando consigo influenciar uma pessoa que é melhor do que eu. E a gente consegue influenciar num pedacinho, né, da vida, da história do cidadão. Isso eu fiz com muitas pessoas. E muitas fizeram comigo também. Porque eu ouvi todas as histórias dessas pessoas e também fiquei impactado por isso. Bem desse jeito que a gente fica. Que legal. A gente está chegando no finalzinho do episódio e eu queria perguntar para o senhor, né? Qual mensagem que o senhor deixa para quem está assistindo a gente, para quem ficou até aqui? O que você deixa de mensagem sobre legado, sobre a sua história, sobre tudo isso que a gente conversou aqui? Eu sou o seguinte, eu sou um otimista inveterado. Não tem jeito, eu não consigo ser pessimista. E o otimismo, ele sempre conduz a ações, e planejamentos, e pensamentos, e atitudes positivas, onde as pessoas crescem. É por isso que existe essa energia nas relações pessoais, onde você dá para alguma pessoa seu conhecimento e você continua tendo conhecimento, não perde isso. Então, provocar esse tipo de sinergia, acho que é a missão da gente. E eu também acredito que todos os bens da gente são um empréstimo de Deus. Deus é que nos empresta isso. E qualquer dia ele pega isso de volta. Até porque eu não vou levar absolutamente nada. Nem o sapato vai comigo. Fica o sapato, inclusive. Então, vamos dizer assim, se Deus quiser, eu continuo mais alguns anos, vou continuar mais alguns anos, trilhando esse caminho. E sem esmorecer. Porque eu acredito nas pessoas.
Eu acredito não só naquilo que eu faço, mas eu acredito naquilo que as pessoas são capazes de fazer. Isso faz toda a diferença. Isso me motiva, me dá vontade de continuar. E não vou pegar um chazinho e ficar na frente da televisão. Não vou fazer isso. Não tem como. Eu preciso de respirar esse ar de movimentação. E a aposentadoria é uma coisa, nesse aspecto, é ruim de um modo geral. Então, você conseguir aliar uma atividade, seja ela benéfica, seja beneficente, seja remunerada, fazer uma atividade comercial, industrial, ou seja lá o que for, trabalho, eu acho que isso é fundamental, é positivo. Então, você que está nos assistindo agora, se você estiver numa condição semelhante à minha, procure achar um trabalho, alguma coisa que possa explicar até porque a gente está vivendo. Isso faz toda a diferença. Pode acreditar nisso. E para quem quiser falar com o senhor está super ativo lá no LinkedIn, né? Sim, tranquilo. Porque eu mandei mensagem, o senhor respondeu rapidinho. Eu recebo muita coisa. Às vezes eu até vou pedir desculpa a algumas pessoas, porque às vezes eu recebo muitos convites, muitos... Então eu sou muito privilegiada. É. Seu Bernis, sabe que isso que o senhor falou, eu citei num outro episódio também, uma coisa que eu aprendi com o senhor, e o senhor acabou de falar ela aqui, que é a história da maçã. Quando eu tenho uma maçã, lembra que o senhor falava isso? Eu dou para você a maçã, você passa a ter a maçã e eu perdi a maçã. Agora, se eu dou um conhecimento para você, eu continuo tendo um conhecimento e você passa a ter um conhecimento. Quer dizer, há crescimento, há desenvolvimento. Isso. Eu acho que isso é o resumo da minha vida, fazer isso. Muito obrigada. Seu Bernis, aqui tem alguns girassóis e eu vou te contar por que tem os girassóis aqui. O girassol, quando ele está lá na plantação, ele se fortalece por meio da luz solar. Sim. E quando, às vezes, o sol não brilha, né? Quando Sim. O sol não brilha, eles viram um de frente para o outro e se fortalecem dessa forma. E foi isso que o senhor fez a sua vida inteira. Juntos, né? Com outras pessoas, fortalecendo, crescendo e impactando a vida de muita gente. Esse aqui é para o senhor. Poxa, muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Foi uma honra mesmo ter o senhor aqui. Obrigada. Obrigado. Um grande abraço a todos vocês também que me ouviram, tiveram a paciência de me ouvir. Muito obrigado. Um grande abraço para todos. E você, se ainda não segue o Vírgula lá no YouTube, no Spotify, estamos semanalmente com os nossos episódios e diariamente no Instagram e no TikTok. Espero você lá e até a próxima Vírgula.